Eu estava aqui acessando o LinkedIn e observei uma coisa muito interessante que tem nele. Por exemplo, toda vez que eu coloco o nome de outro usuário aqui, ele simplesmente carrega informação de outro usuário. Lógico. Mas assim, como isso funciona? Vou explicar isso para vocês na prática. Eu separei aqui no Notion, né, algumas coisas que a gente vai utilizar nesse projeto. Coloquei aqui umas dependências, vou instalar aqui o Next. Para vocês que não sabem, é só copiar esse código aqui. A gente vem no terminal, cola. Ele vai pedir o nome do projeto, eu vou colocar aqui como Dynamics Router. Só vai permitir tudo, dá yes, 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 aqui também yes. Dá um tab, né, pra ele colocar essa configuração. E aí é só esperar um pouquinho. Pronto, agora que meu projeto instalou, eu vou entrar dentro dele, caso for o Dynamic Routes, no caso de vocês, vocês podem colocar o nome que vocês colocaram, e vou entrar já dentro com o VS Code. Aqui a gente vai começar algumas coisas aqui muito interessantes. Eu coloquei aqui, né, como já falo nas dependências, algumas instalações obrigatórias. Nem todas são obrigatórias, por exemplo, o ChatCN, eu só coloquei aqui para não utilizada, para não ficar um projeto tão feio. Então, se eu vir aqui no VS Code, eu vou colocar aqui no terminal, para ele instalar a dependência do ChatCN, ele vai fazer algumas perguntas, aqui é uma paleta de cores que você seleciona. Eu vou selecionar a Neutral, que é uma das paletas que eu acho, assim, na minha opinião, as melhores, uma das melhores. E aqui também, a gente tem aqui outras informações, como um tema, enfim. Isso aqui a gente instala dentro do próprio ChatCN. Se eu vir aqui dentro de Dark Mode, por exemplo, a gente já vai conseguir instalar o tema. É só copiar o código, a gente vem cá, dentro do nosso VS Code, cola o nosso código do terminal, copia isso aqui, procura onde que vai ser o nosso temp provide, no caso aqui ele recomendou que seja dentro de components, mas você pode colocar onde você quiser. No meu caso aqui, como eu estou criando somente um projeto para ensinar para vocês, eu vou colocar aqui dentro mesmo de uma pasta muito aleatória. Já fiz a instalação, tudo certinho, coloquei. Ele fala agora que é para você incorporar isso aqui dentro do layout, que no caso vai ser esse layoutzinho aqui do seu projeto. Então você pode colocar aqui, ele já vai dar a tag aqui fechada. Se não, é só você fechar a tag. Importar aqui, né, de acordo com o tema que você colocou. No caso, de acordo com o import que você colocou, né. No meu caso aqui foi dentro da pasta app. Coloquei aqui dentro do import, pronto. Acredito que o tema já vai estar funcionando. Então, a gente vai ter outras configurações aqui que eu coloquei, botão, card, skeleton, que a gente vai utilizar para esse projeto funcionar e ficar muito bonito. Eu vou colocar aqui o button, né? Vou adicionar logo ele também. Pronto. Agora eu vou colocar aqui, além do button, o meu skeleton e o meu card também. Acredito que eu escrevi o skeleton errado. A gente tem que colocar logo o card. Que o skeleton procura aqui dentro do projeto deles. Skeleton. Aqui. Skeleton. Deu erro também? Não, foi certo. Card, pronto. Agora a gente já pode rodar nosso projeto aqui, que vai estar com todas as configurações pré-selecionadas. Então, se eu dar um npm run dev, a gente vai conseguir aqui abrir um localhost 2.3000, né, que é a rota inicial. Ele está carregando aqui o projeto, pronto. Já carregou a interface básica, né, tá dando algum erro aqui, mas esse erro ele vem lá dentro do layout. É só vocês virem aqui, colocar aqui um Iteration Warning, esse aqui, e pronto, o erro saiu. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar aqui agora uma página, né, que consiga ler todos os meus produtos dessa minha API. Por exemplo, vou copiar a API e vou colocar aqui. O que acontece? Vem todos os produtos de forma bruta. Então, se eu der aqui um pretty print, né, ele vai conseguir meio que formatar esse meu JSON de objetos. Então, eu vou copiar isso aqui. Além disso, já vou instalar também o nosso Axios, né, que faltou colocar lá. Então, ban e Axios, que é muito importante instalar também. Assim que instalar, eu posso copiar aqui a minha requisição e começar aqui a fazer uma requisição dentro do nosso page. Primeiramente, eu vou dar uma limpada aqui nesse código, né, que está bem sujo, para ficar algo mais simples e dinâmico. E vou colocar aqui alguns imports que a gente vai utilizar. Vou apagar esse next image, vou colocar aqui logo o meu use client, né, porque a gente vai fazer algumas operações dentro do cliente, lá do cliente.
Vou colocar aqui logo o meu primeiro state, que vai ser o meu product. Vou botar set product. Já posso chamar ele aqui dentro como use state. Tá, não foi use state. Use state. Beleza. Logo em seguida, eu já posso criar o meu user effect, que vai ser o responsável por fazer toda a minha requisição, que vai listar todos os meus produtos e assim depois a gente vai poder criar uma página dinâmica. Vamos lá. Criei aqui uma lista do user effect. A gente já pode fazer a nossa requisição. Vou colocar uma sync function. Vou determinar ela como get data, né? A gente vai pegar os dados. Não precisa passar nada via patterns. Aqui a gente já pode fazer a nossa requisição. Const data igual ao await. Coloquei a sync, coloquei axis.get. Também poderia usar o fetch, né, do próprio JavaScript. Ele está dando erro aqui no axis, mas é só você dar um Ctrl espaço, que aí ele vai pedir para importar aqui. E você coloca aqui agora a nossa URL, que vai ser essa daqui. Essa daqui. Bom, colocando aqui, a gente já pode fazer os try_cat ou o .den e caf, enfim, vai variar do que você quer. No meu caso aqui, eu vou simplesmente fazer o seguinte. Vou dar um console, né, para ver se está funcionando primeiramente, e vou colocar aqui data.data. Chamar essa função aqui embaixo e vamos ver se ele está pegando todos os meus produtos dessa API aqui. Então, se eu vim aqui no meu navegador, dar um F5 ou simplesmente recarregar, vim aqui no meu, eita, fechei aqui, localhost 3000, vim aqui em inspect console, ele simplesmente já retornou um array com toda a lista dos produtos que eu tenho cadastrado. Então, já sei que está funcionando de boa, isso aqui já funcionou. Pronto, agora o que a gente vai fazer? A gente simplesmente tem que passar dentro do meu set product, que eu acabei vendo aqui que eu escrevi errado, a minha lista, né, que tem todos os meus produtos. Então, eu posso colocar aqui o set product.data, o IntelliJ já reconheceu isso aqui, e aí eu posso simplesmente agora fazer uma listagem aqui de todos os meus produtos. Eu vou colocar de um jeito aqui bem bruto, mas na página dinâmica eu vou dar uma simplificada melhor. Aqui dentro vou colocar um grid, né, para ficar mais bonitinho. Vou botar uma coluna para aparecer 5 elementos. Vou dar um flex round também, né? Na verdade esse flex não vai precisar ser utilizado porque já temos o grid. Então eu vou dar um screen, um wfull, muito interessante também para ficar com a tela toda preenchida. Vou botar um gap 10, que a gente vai listar alguns elementos. E eu acho que não vai precisar mais de nada. Vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o product, né? A gente vai listar ele, vai dar um map. Aqui tá dando erro, mas aqui se passar um N, né? Na verdade aqui tinha que ser a tipagem, mas eu tô fazendo de modo bruto para chegar na parte principal, que é a página dinâmica, então deixei dessa forma mesmo. E aqui eu posso passar aqui o meu item, ou qualquer outra coisa que você queira passar, né? Que eu passei de um modo que seja mais fácil. E aí, quando existir, né, dentro do meu produto, a gente vai percorrer por cada um e vai fazer a seguinte listagem. Aqui eu vou dar só uma interrogação, que se caso não existir, ele nem vai chegar a exibir. Então, aqui o que a gente vai fazer? Eu vou colocar o link, né, para incorporar tudo, porque assim, se não tiver o link, não tem como a gente redirecionar o usuário para a nossa página dinâmica. Então, poderia ser um button que tivesse um router push, poderia, mas nesse caso aqui eu vou utilizar o meu link. Aqui eu posso colocar o ref, né, da aplicação. Nesse caso aqui, eu já vou deixar até pré-definido, que vai ser minha product, e aqui a gente vai passar o nosso ID. Então eu já vou até colocar aspas concatenadas também, para a gente incorporar aqui o nosso ID. Pronto. Aqui eu posso passar o meu item.id. Pronto. Dessa forma aqui, ele vai funcionar, né? Vou colocar aqui só uma interrogação para ficar melhor. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar aqui agora o card do ChatSend, né? Que eu tinha explicado logo no início. Dentro do card a gente pode colocar alguns elementos dentro do class name também, para ser mais utilizável. Mas nesse caso, não vou precisar fazer isso. Vou colocar aqui o meu card content. E dentro do card content, a gente vai colocar o seguinte. Eu vou preferir colocar a imagem, né? A imagem que tem dentro do meu produto. No caso aqui, posso fechar a tag, src, colocar item. Se eu não me engano, é a imagem mesmo que está escrito lá na documentação. Mas qualquer coisa a gente vê no console lá novamente. E logo em seguida, já vou colocar aqui o meu card title.
para fazer o seguinte. Pegar o meu product.title. Pronto. Dessa seguinte forma aqui, vamos ver se vai funcionar, vai dar algum erro. Pronto. Carregou já os produtos que eu tenho listados dentro da API. Porém, eu percebi que não está aparecendo o título, porque eu não coloquei uma interrogação. Acredito que seja isso. Ainda não foi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se é o título mesmo. Title product. Item.title. Agora vai. Pronto. Resolvi. Para dar uma melhorada, eu vou dar um flex call e um gap de 4. Aí. Ficou melhorzinho. Pronto, ficou dessa forma. Mas, tá. Isso aqui não é rota dinâmica. Simplesmente você fez um fetch. É agora que vai entrar o conceito da rota dinâmica. O que vamos fazer? Dentro da nossa aplicação, vou separar aqui uma nova pasta chamada Product. E dentro dessa pasta ela vai receber um ID. Que foi como expliquei logo no início desse vídeo. Então, dentro desse ID, já posso construir meu novo componente, né? Posso dar um export, default, function. Vou nomear ele de Product. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode pegar via part, né? Aqui posso fazer da seguinte forma. Da seguinte forma. E aí a gente pode simplesmente pegar esse valor através do const ID. Por quê? Por que vai ser o ID? Porque eu defini aqui na pasta que o nome vai ser ID. Se fosse slug, colocaria slug aqui e o slug aqui. E simplesmente posso passar o seguinte. O use, né? Que é um novo método aí que tem do React, né? Se não me engano é de privacy, enfim. E eu posso passar simplesmente o params. Pronto. Aqui tá dando erro, mas eu posso dar um 2 pontos n e resolve. Agora a gente já pode fazer nosso outro use state, que vai manipular o nosso produto real. Ele já detectou ali, né? Que vai ser um produto específico, ele já detectou ali no meu IntelliJ. E aí o seguinte, vamos agora abrir um outro use effect também, né? Que ele vai fazer o tratamento desses dados. Por exemplo, aqui eu vou fazer uma requisição somente para pegar um determinado produto, que vai ser o ID que a minha requisição vai tornar. Por exemplo, vamos pegar aqui vamos criar uma função, vai ser assim que ele já até carregou para mim, parece que foi até o IntelliJ, mas ele já carregou para mim como seria mais ou menos. Simplesmente vai criar um const, um fetch. Nesse caso aqui eu não vou usar o fetch, mas pode ser o axis.get, vou colocar aqui até o axis, porque era o que a gente estava utilizando no outro modelo. Então, para ficar mais igual, vou colocar aqui o data.data também, pronto. Só isso aqui já está funcionando a nossa página dinâmica. Não preciso colocar absolutamente mais nada, que aqui já vai estar funcionando. E simplesmente posso dar um return. E agora eu vou estilizar esse componente. Eu vou colocar aqui de uma forma bem dinâmica, bem interessante também para ficar mais, digamos que mais harmonioso. Vou abrir uma div, né? Essa div aqui vai ser o nosso componente Py. A gente pode fazer o seguinte, um class name, não flex, intercenter. Tá. Intercenter. Caramba, intercenter. Aí, agora foi. O intercenter, o justify center. A gente vai dar um HScreen para ficar a tela full. E o HFull também, que vai deixar o width 100%. Logo depois disso, a gente vai fazer uma validação. Ó, se meu produto, né? Se meu produto existir, beleza, você vai carregar meu componente do produto em específico, né? Se não, a gente vai colocar aqui um esqueleto de carregamento. Isso aqui é muito interessante e eu percebi que algumas empresas utilizam isso aqui também. Vou colocar aqui um card, né? Que vai vir lá do ChatSend. Ele tá me dando algum erro aqui. Deixa eu dar uma conferida aqui. Vou colocar um material assim puro pra ver. Card. Aí, agora foi. Tá. Pronto. Dentro desse esqueleto aqui, né? Que vai fazer o carregamento, eu posso fazer o seguinte. Vou colocar aqui uma borda, né? Pra ficar um pouco mais bonitinho. Vou colocar um width também. Acho que 30% já tá bom. Mas se não der, a gente pode até alterar esse valor. Aqui eu só tô fazendo a estilização, tá? Um card content. Vou botar aqui um div. Criar um componente aqui normal. Div. Class name flex. Flex on. Space. Y3. Acho que esse space Y3 aqui já tá bom. Vamos colocar aqui um skeleton. Tá? Esse skeleton aqui a gente vai conter o seguinte. Um class name, aí você pode definir a altura que vai ter o esqueleto, né? Esse esqueleto de carregamento. Vou colocar aqui 40 pixels e um wfull, acho que vai ficar aqui bom.
interessante na parte superior. E o Rounded XL. Na verdade, o Rounded eu vou deixar até o SM. O Rounded SM. Acho que vai ficar mais interessante para esse projeto. E eu posso duplicar isso aqui, né? Para ficar mais simples. E aí eu vou fazer o seguinte agora. Na próxima alteração aqui do esqueleto, eu vou colocar aqui 120 pixels. Acho que vai ficar um pouquinho maior. Eu vou botar 200. 200 eu acho que fica mais interessante. Próximo eu vou colocar 10. Agora o width. A gente tem que mudar um width aqui. Porque... Não, acho que vai ficar interessante. Acho que vai ficar interessante. Eu vou só colocar aqui. 10. Como vai ser um botão, vou deixar um pouquinho mais. E aqui eu vou deixar 80%. Pronto. O que vai acontecer? Se eu simplesmente fechar isso aqui, clicar dentro de alguma dessas roupas aqui, olha o que vai acontecer. Tá, ele me deu algum erro de use effect, deve ser porque eu não coloquei o use client. Use client. Perfeito. Deu mais algum erro. Pronto. Ele fez um skeleton aqui, um suposto carregamento, só que não ficou tão legal assim. Por algum motivo, que eu vou descobrir aqui agora. Eu vou dar um flex. Na verdade, não aqui dentro. Aqui. Class name, flex all, gap 4. Aí, ficou melhor. Aqui é um skeleton de carregamento, tá? Perceba que aqui já mudou, ó. Se eu colocar um ID 5, ele já criou a página de forma dinâmica. Se eu vir aqui no meu VS Code, de modo nenhum eu criei uma página com o ID 5. Eu simplesmente determinei o ID, que é universal para todos. E agora a gente vai fazer o carregamento do produto em si, que é um pouquinho maior. A gente vai colocar aqui agora o nosso... Vou até tirar esses breakpoints aqui, vou colocar um card. E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar a mesma forma do outro, que vai ser o class name. Vou colocar um borda, pra ficar bonitinho. Um W de 30% também, né, pra ficar da mesma proporção que o meu esqueleto. Assim não vai ficar tão ruim a minha visão, né, do esqueleto lá do carregamento. A gente pode colocar aqui agora meu data.data também para carregar meus dados. Aqui dentro a gente pode colocar o card header também. Dentro do card header a gente pode colocar o card title, que vai ser o título do meu header, né? A gente pode colocar aqui o seguinte, para ficar com um pouco mais de ênfase, né? Text 3xl, assim vai aumentar um pouquinho o tamanho do texto. E um PB, que no caso seria um pad bottom de, acho que uns 4 pixels, tá bom. Na verdade aqui não é 4 pixels, tá? Se eu não me engano, aqui 16 pixels, tá? E aqui dentro, simplesmente, eu vou renderizar meu product.title, que vai ser responsável pelo título do meu produto. Vamos ver como tá ficando? Se eu dar um F5, ó, já apareceu o título do meu produto. Se eu for mudando aqui, ele vai mudar de forma automática. Então vamos fazendo com os dois componentes. Eu vou colocar aqui a imagem, né, que vai ser a imagem do meu projeto em si. Vou colocar aqui o meu src, vou botar meu product.image. Aqui dentro do out a gente não precisa passar nada. Aqui dentro do class name vou passar algumas configurações que é interessante. Vou botar aqui um H para ficar com a máxima altura que ele pode ter. O object contain, que também é muito interessante. Isso aqui para quem não sabe CSS é muito interessante. Object contain. Rounded também para ficar redondinho. Vou botar um SM. Acredito que só isso. E o MX alto para ficar no centro. Acho que isso aqui é o mais interessante. Aqui a gente não vai fazer mais nenhuma configuração do header, né? A gente vai colocar aqui agora o meu card content, que vai ser, digamos que, o meu conteúdo principal. Dentro do conteúdo principal, eu vou colocar somente o card description. Por quê? Vocês já vão entender. O componente, quando eu coloco aqui dentro do meu card description, fica centralizado, tipo, de uma forma muito proporcional ao card em si. Vocês vão ver na prática como isso aqui vai ficar muito alinhadinho. Aqui agora eu posso colocar o meu card footer. Já deu um erro, porque não é product. Product, estava escrito errado. Aí. Aqui é o meu card footer. A gente vai passar aqui. E aí, dentro do card footer, a gente vai ter algumas configurações muito interessantes aqui. Class, posso passar por um flex, um gap 4, né, para dar uma distanciazinha. Um justify, vou botar o between, né, para ficar um do lado do outro. E um intent center e um justify. Na verdade, justify já passei. Então, aqui agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar uma div. Essa div vai ficar aqui do lado esquerdo do meu produto. A gente pode colocar aqui o meu card title. A gente pode passar
até a fonte que a gente queira, né? Mas nesse caso eu não vou precisar. Vou colocar um text x0, um text multi foreground. O que mais? Acredito que só isso. Só isso aqui já vai ser suficiente para o título. A gente pode colocar aqui agora uma coisa muito interessante, que é o nosso product ponto rating. Se eu não me engano é product rating rate. Tem que ver na documentação da API. Mas é isso mesmo, acertei. Aqui é a avaliação que o usuário fez, tá? Esses dados aqui eu tô pegando tudo da API deles, tá, gente? Eu não tô simplesmente... Aqui não é rígido que vai ser sempre assim, não. Aqui eu tô pegando os dados da API dele. E a gente pode colocar aqui um /5, por exemplo. Vai ficar 3.9/5. Pronto, ficou mais interessante aqui agora. Que mais eu posso colocar aqui? Vou colocar um botão pro lado de cá agora que vai ficar mais interessante ainda. Vamos fazer aqui uma div, uma nova div. Class name, flags, item center, gap 4. Dentro do card title, a gente pode colocar aqui meu card title. Dentro do card title, a gente pode colocar o meu product.price, que vai ser o preço do meu produto. Para ficar mais organizado, vou colocar aqui um cifrão. Vou colocar aqui agora um button. Acho que um button vai ficar mais interessante. Coloca aqui, comprar. Prontinho, acredito que o nosso componente já está pronto. Não vai ter mais outra configuração não. Tá. Carregando, ficou dessa forma aqui o nossa rota dinâmica, né? Se a gente coloca aqui, por exemplo, um outro ing, 6, ele já vai carregar informações de um outro endereço que vai estar aqui dentro do meu objeto, né? Se a gente for olhar aqui, id 6, solid, gold, enfim. Se a gente for olhar aqui, ele já detectou, já colocou aqui e pronto. Só que aí, eu deixei uma coisa bônus aqui, que é muito interessante, que pouca gente sabe. Já vou preencher isso aqui, que foi o nosso selection. O selection nada mais é de que quando a gente passa o mouse assim, ó, dessa forma, ele muda essa cor aqui selecionada. Então, você pode vir aqui dentro do seu Global CSS, coloca aqui dentro, dá um Enter, coloca aqui dentro. Pronto, olha a diferença. Você pode colocar outra cor também, tá? Eu coloquei aqui o meu secundário, mas você pode botar, por exemplo, um green yellow. Vai ficar dessa forma. Enfim, a color você pode botar aqui da seguinte forma. Color black. Vou botar aqui um black. Pronto, vai ficar da seguinte forma. Achei até interessante dessa cor, vou até deixar essa. Enfim, se a gente coloca aqui agora um outro produto, Product 1, ele simplesmente vai carregar um pouquinho, vai bater na API e por algum motivo aqui ele falhou na requisição. Deixa eu dar uma olhada aqui se falhou alguma coisa aqui. Não, acredito que foi erro de carregamento. Pronto, deu F5 e foi. Então, se a gente vir agora aqui dentro da nossa lista, né, que a gente fez logo no início do vídeo, foi essa aqui, que quando eu clicar, por exemplo, eu quero ver o preço desse monitor, eu não vou precisar criar uma página para ele, e sim, eu crio uma página dinâmica que carrega os dados dele e preenche. Quando eu clico aqui, já aparecem os dados do monitor, enfim, tudo isso aqui foi feito através da requisição da API que eu utilizei aqui como exemplo. É a mesma coisa como o LinkedIn utiliza. O LinkedIn coloca lá o nosso nome, né? Por exemplo, ele pega lá meu usuário, /Igor Devs, deixa eu só aumentar aqui a cor, e ele vai lá, bate na nossa requisição, simplesmente quando ele bate lá na API, ele retorna todo o meu JSON, que tem todas as minhas configurações, meu nome, avatar, foto, e assim que funciona a lógica de Dynamic Routes, né? Ou Dynamic Router, né? Nas aplicações utilizando o Next.js.